Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao culto da Igreja Presbiteriana de Palmeiras. Se sinta à vontade, aqui na nossa casa, este é um lugar de culto e de adoração a Deus e você é nosso convidado, convidada especial. Que a graça e a paz de Jesus alcance você onde quer que esteja nesta hora. Nesta noite nós vamos adorar a Deus através de cânticos, de leituras, de orações e também um momento super especial de meditação na Palavra de Deus com o pregador convidado, reverendo Carlos Miranda, pastor da Igreja Presbiteriana de Jaguariúna. Então, prepare seu coração para juntos adorarmos a Deus. E para iniciar esse tempo de adoração, abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de João, capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Meus queridos, neste texto nós temos duas coisas muito especiais acontecendo. A primeira delas é Jesus curando um homem cego. Este homem, desde o nascimento, não podia enxergar e agora, pelo milagre que Jesus realizou, este homem então tornou a ver, ou melhor, começou a ver, não é? Pois bem, mas tem uma segunda coisa muito importante aqui. Quando Jesus anuncia dizendo: eu sou a luz do mundo, ele está querendo dizer que há uma cegueira muito pior que a cegueira física. E ele se refere à cegueira espiritual. E ele diz que estando no mundo é luz no mundo, para tirar aqueles que estão na escuridão. Jesus veio ao mundo para trazer a verdade, para trazer luz, para trazer direção, para salvar este mundo caído. E a este Jesus que estamos prestando culto nesta noite. Eu gostaria de convidar você a pedir a Deus que abra seus olhos. Jesus aqui interveio nessa história, para que através dessa intervenção este homem viesse a enxergar. Mas muito mais que isso, Jesus entrou na história humana, para que nós, seres humanos que antes andávamos em trevas, agora pudéssemos andar na luz da sua palavra. Meu convite para você agora é orarmos juntos, pedindo a Deus que abra os nossos olhos. E logo em seguida nós vamos cantar o cântico: abre, Senhor, os olhos do meu coração, porque eu quero te ver. Vamos orar. Senhor nosso Deus, este culto é para a tua honra e para a tua glória. Receba este culto, Senhor, no alto trono e sublime trono do Senhor. E nesta noite nós te adoramos, Senhor Jesus, porque estávamos cegos e hoje nós enxergamos. Estávamos perdidos, mas hoje fomos encontrados pela tua graça e pelo teu amor. Por isso nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Olhos do meu coração, quero te ver, Senhor.
Ainda no capítulo 9 de João, agora do versículo 35 ao 41, a história daquele cego curado continua e diz assim o texto: Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: Creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis: Nós vemos, subsiste o vosso pecado. Aquele homem que foi curado por Jesus, que era um cego de nascença, agora é interrogado pelos religiosos daquele tempo. Aqueles homens não gostaram do milagre que Jesus efetuou. Quando Jesus novamente encontrou aquele cego, perguntou a ele se creria no Filho de Deus. Esse cego pergunta: Quem é então o Filho de Deus para que eu possa crer? E Jesus diz: Eu sou o Filho do Homem, aquele que fala contigo. Aquele homem que antes estava cego, agora não só enxerga com os olhos físicos, mas enxerga com os olhos espirituais e diz: Eu creio, e se prostra e adora Jesus. Mas aqueles religiosos que diziam ter os olhos espirituais abertos e ser uma geração de homens bem esclarecidos e iluminados, infelizmente continuaram na cegueira. Inclusive ali há um embate, uma discussão com Jesus. O que me chama a atenção nesse texto é que muitos acham que estão enxergando, mas estão cegos. E Jesus mesmo disse que veio para aqueles que estavam cegos, para que os cegos pudessem enxergar. E aqueles que achavam que muito bem enxergavam, ele disse: esses estarão em perpétua e eterna cegueira. A minha pergunta é: você crê que Jesus é o Filho de Deus? Seus olhos estão abertos para esta verdade? Você crê que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar todos os seus pecados? Você crê nisso? Então creia e adore o Senhor Jesus. Faça como este cego. Aquele que antes estava cego física e espiritualmente, agora enxerga e foi salvo por Jesus. Meu desejo nesta hora é que você também seja salvo por Jesus. Então, enxergue que não há saída para a sua vida em nenhuma área senão em Jesus. Enxergue que você precisa dele mais do que qualquer coisa material. Enxergue que sem Jesus estamos completamente perdidos. Mas bendito seja Deus Pai, que enviou seu único Filho, para que todo que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Quero convidar você agora a fechar seus olhos e pedir a Jesus que abra os olhos da fé, que abra seus olhos e o seu coração, para que toda a sua confiança seja depositada única e exclusivamente nele. Não há liderança religiosa, não há liderança política, não há que possa cuidar de nós, senão aquele, o próprio Filho de Deus, o que tem o mundo em suas mãos. Se renda a Ele e então aprenda que sem Ele nós nada podemos fazer. Vamos ter um tempo de oração silenciosa e enquanto nós oramos, eu vou cantar o hino Conversão, que fala de um tempo em que nós andávamos cegos, mas hoje, graças a Jesus, nós podemos ver. Cegueira eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas na glória desceu, o seu sangue verteu, mas salvou este pobre pecador. Foi na cruz, e um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz.
Já ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz converter e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Que ditoso então foi ao meu coração conhecer o excelso amor que levou Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Vamos louvar a Deus? Vamos cantar a Ele 2 cânticos muito especiais. O primeiro é Tu és soberano. Eu acho muito bonito esse cântico, porque ele diz que apesar de Deus ser soberano, grande, de Deus não precisar de nada, Ele se importa com você e comigo. E depois nós vamos cantar um segundo cântico, que se chama Senhor, eu preciso. Nesses 2 cânticos, nós vamos mais uma vez dizer a Deus que nós precisamos dEle, que nós dependemos da sua grandeza e misericórdia. Vamos louvar a Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece
se estás aqui, a liberdade, a vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Para nossa edificação nesta noite, temos um pregador super especial. O reverendo Carlos Miranda, pastor da Igreja Presbiteriana de Jaguariúna, preparou uma mensagem especial da parte de Deus para os nossos corações. Seja muito bem-vindo, reverendo Carlos, que Deus use a sua vida e que sejamos todos nós nesta hora edificados pela palavra de Deus. Olá, irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana de Santa Cruz das Palmeiras. É um prazer, é um privilégio, a convite do pastor Anderson, poder compartilhar a mensagem com vocês a partir de uma gravação, como diante do momento difícil que a gente está vivendo, mas graças a Deus pela ferramenta que a gente tem e pela possibilidade de estarmos juntos, ainda que virtualmente, na reflexão a respeito da palavra de Deus. O que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está contido no Evangelho de Lucas, capítulo 7, dos versos 1 a 17. Evangelho de Lucas, capítulo 7, dos versos 11 a 17, versos 11 a 17. Você pode abrir comigo aí na sua casa, no seu smartphone, para a gente ler juntos a palavra de Deus, que diz o seguinte: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus
espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Vamos orar ao Senhor. Deus de graça, obrigado por esse momento, por esse instante, onde nós podemos compartilhar a sua palavra, que não tem limites geográficos, não tem limites de tempo. Aos meus irmãos e irmãs que estiverem assistindo essa mensagem, que o seu Espírito Santo, a partir da sua palavra, do poder do seu Espírito Santo, traga vida e esperança aos corações. Amém. Meus irmãos, a gente tem falado aqui no Espaço de Vida em Jaguariúna a respeito de uma série de mensagens sobre o tema No Fim, o Início. Por quê? Quando a gente vive em momentos como esse que a gente está vivendo, muitas vezes, talvez seja o seu caso, a gente se vê diante de um momento de total desesperança, onde as decepções são tão agudas, são tão profundas e machucam tão forte a nossa alma, que nós não sabemos nem por onde recomeçar. E muitas vezes recomeçar não é a melhor opção mesmo, porque recomeçar parece, na minha mente, às vezes vem a ideia de voltar lá atrás e fazer tudo de novo, errado, exatamente como eu já fiz. Mas a sabedoria bíblica, de capa a capa, conta pra gente inúmeras histórias que falam de momentos onde pessoas tementes a Deus, pessoas que desobedeceram a Deus, pessoas normais como eu, como você, pessoas que viviam um contexto de fim, de ausência de esperança, mas que a partir da ação de Deus passaram a vivenciar o início, não um recomeço, um início, um total início. E a história que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, ela fala a respeito disso, que é o que esse texto disse pra gente. Esse texto conta pra gente uma história fantástica. E o tema dessa mensagem é que quando a gente está em momentos de desespero, em momentos de desesperança, Deus, ele mostra pra gente um início, ele mostra pra gente uma nova, ele dá pra nós a oportunidade de uma nova história. Por quê? Porque o amor sempre intervém. Este é o tema dessa mensagem. O amor sempre intervém. Às vezes parece que vai demorar, às vezes parece que já passou da hora e não há mais o que fazer, mas o amor sempre intervém. Nesse sentido, eu queria destacar algumas coisas com vocês a partir desse texto e dessa temática. Primeiro, esse texto fala pra gente a respeito de duas multidões em momentos muito distintos. Olha aqui que o versículo 11 e 12 dizem pra gente: logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Logo depois do que? Jesus, se você voltar para trás, no capítulo 7 mesmo, no final do capítulo 6, Jesus ele vem curando, vem fazendo milagres, Jesus vem fazendo coisas fantásticas. E os discípulos estão vendo isso. E é nesse contexto que o versículo começa. Logo depois de coisas fantásticas acontecerem, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Essa é a multidão da alegria. Pensa numa multidão feliz. Pensa num povo cantando, celebrando, soltando fogos de artifício, com instrumentos, gritando. Você ouvia essa multidão chegando a metros de distância, centenas de metros, porque era uma multidão muito barulhenta. E não é apenas uma multidão, o texto fala que era uma grande multidão. Então era muita gente fazendo muito barulho, rindo, dando risada, porque eles estavam muito felizes, porque Jesus estava fazendo coisas fantásticas. Essa é a multidão da alegria. Mas o texto fala pra gente de uma multidão que vivia um momento oposto, e numa direção oposta, que é a multidão da alegria. O texto diz que ao se aproximar, no versículo 12, ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Essa segunda multidão também é uma grande multidão, e também faz barulho, só que não é um barulho alegre, não é um barulho feliz, não é um barulho de alegria,
é um barulho de tristeza, é um barulho de choro. Você escuta o barulho dessa multidão também de longe, mas são choros, prantos terríveis da viúva, dos amigos dessa viúva, das pessoas que estão chorando a dor dessa viúva. Naquele contexto, as cidades, diferentemente de hoje, elas tinham muros que as cercavam e elas tinham um portão principal. Então, para entrar, para sair da cidade, provavelmente as pessoas tinham apenas um acesso. Então, Jesus e a multidão da alegria estão indo perto da entrada dessa cidade, estão próximos desse grande portão. Mas enquanto eles estão indo, existe uma multidão da tristeza que vem vindo. E essa multidão tem um som diferente, tem motivações diferentes. Uma viúva, no primeiro século, era uma pessoa completamente marginalizada, e que passaria necessidades em virtude de sua condição, porque ela não tinha mais seu esposo, que deveria sustentá-la, e ela, sendo mulher, não tinha uma profissão. Não tendo uma profissão, ela não tinha o que fazer, não poderia ter um espaço na sociedade para angariar recursos para si mesma. Assim, a única fonte de renda dessa mulher era seu filho, seu único filho. No entanto, o texto conta para a gente, com requintes de crueldade, que o único filho dessa viúva faleceu. O cortejo fúnebre que sai da cidade é um cortejo de aguda tristeza. Quem sabe essa mulher vivia momentos onde ela dizia: bom, acabou, não tem mais o que fazer, não há mais esperança para mim. Afinal de contas, hoje é o meu filho que está indo aqui neste cortejo, daqui 2, 3 semanas, um mês, serei eu, porque eu vou morrer de fome. Eu já sou uma mulher, de repente ela já pudesse ter uma idade relativamente avançada e as dificuldades ainda mais intensas. Daqui um mês serei eu. O choro dela é de desespero, de angústia, de uma amargura, de um sofrimento profundo que toma conta dessa mulher e dessa multidão da tristeza. Eu não sei como você se encontra hoje, enquanto você assiste essa mensagem, em qual das multidões você se encontra. Existem momentos que a gente vive a multidão da alegria, né? Quando a gente vê um filho nascer, quando a gente encontra a pessoa que a gente ama e escolhe passar o resto da vida com essa pessoa, e a gente vai noiva e tem o casamento. São momentos únicos que marcam muito a nossa história. Talvez você viva um momento como este. Talvez você que está assistindo essa mensagem vive atualmente um contexto de multidão da tristeza, de muito choro, de muita tristeza, de muita agonia. Afinal de contas, aquilo que você tinha como esperança para dias melhores já se foi. Talvez essa pandemia trouxe diante de você questões sobre outras pandemias que você já tinha que lidar e acabava protelando, mas essa pandemia trouxe para você a certeza de que você não consegue. Financeiramente, na sua esfera familiar, talvez o seu casamento esteja indo de mal a pior, porque você percebeu que o seu casamento era sustentado pela ausência e não pela presença. E como vocês estão muito juntos agora, começa a dar problema. Que multidão você faz parte hoje? Mas é interessante que uma segunda coisa que eu queria destacar é que Jesus, ele vê, ele se compadece e ele age. A gente pode perceber isso no versículo 13. Jesus, então, ele se encontra com a multidão, ok? Da tristeza. Jesus é a multidão da alegria, tem a multidão da alegria acompanhando ele. Ele encontra a multidão da tristeza, e o que ele pode fazer? Se ele fosse a igreja evangélica brasileira, regra geral, com raras exceções, sabe o que Jesus faria? Nada. Jesus passaria, ele falaria assim: puxa, que triste, Deus abençoe você. Moça, você que está aí viúva e perdeu seu filho, Deus abençoe, viu? Deus vai cuidar de você. É isso que a igreja brasileira, via de regra, faria.
Mas Jesus ele é diferente, por quê? Porque o amor sempre intervém. Olha o que Jesus faz. Jesus, o texto diz que ele a vê. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore, não chore. Jesus, ele vê, ele se compadece e ele age. Ele não apenas diz não chore. Olha o que ele diz no versículo 14, que o texto diz pra gente: depois aproximou-se e tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. É interessante que Jesus ele vê o sofrimento dessa mulher, ele se compadece, ele sente uma dor no coração, ele precisa fazer alguma coisa, e ele não apenas diz não chore, mas ele vai na direção dela e ajuda de fato, ele toca o morto. Neste momento, o texto fala para a gente aqui, eu estou usando a nova versão internacional, aproximou-se, tocou o caixão, mas na versão, no original, no grego, na verdade não é o caixão, eles nem tinham caixão, era uma tábua, e o morto vinha em cima, enrolado, com panos de linho. Então o que acontece? Jesus ele toca no morto direto. Isso é um absurdo naquela época, porque as pessoas não podiam tocar o morto. Quando você tocasse em algum morto, você teria que ficar 7 dias como sendo impuro, não podendo comer com sua família, não podia pegar na mão de ninguém, fazer negócio com ninguém, não podia trabalhar, tinha que ficar recluso e depois passar por um processo que custava dinheiro, um processo de purificação. Mas Jesus não se importa com isso. Jesus não se importa com as questões religiosas, Jesus não se importa com o legalismo da religião. Jesus ele vê o sofrimento da mulher, ele se compadece e ele age. E aqui eu aprendo uma coisa que eu queria destacar com você. Só tem o direito de dizer para alguém não chore quem tem coragem de tocar o morto. Às vezes nós como igreja chegamos nas pessoas e dizemos não chore. Por favor, não chore, não sofra. Eu sei o que você está passando, mas a gente não tem coragem de tocar. Porque quem sabe é um desses marginalizados do nosso tempo. São pessoas que têm opções diferentes das nossas. Opções políticas, opções de gênero, opções quaisquer que sejam totalmente diferentes das minhas e das suas. E aí por isso a gente não quer tocar nessas pessoas. Mas quando a gente não toca nessas pessoas, a gente não tem o direito de falar, não chore. Jesus só pode dizer para essa mulher não chore, porque ele tem coragem de tocar o morto. Por que Jesus faz isso? Jesus não está preocupado com a morte, porque Jesus é a própria vida. A morte não tem parte com Jesus. O amor sempre intervém. Jesus sabe disso e ele sabe que a única chance que essa mulher tem é a intervenção do amor. Quando a gente pensa na nossa história hoje, nas pessoas que nos cercam, gente, quantas pessoas hoje morrendo, não somente pelo vírus, mas morrendo por ausência de recursos, de fome mesmo, de frio agora nesses dias mais frios, pessoas sem estrutura que tiveram seus salários reduzidos em suas empresas, foram mandadas embora, pessoas que estão sofrendo. E aí nós como igreja, a gente vai na direção dessas pessoas e diz, não chore. Mas mais do que isso, o desafio para a gente é ir lá na presença dessas pessoas e tocar em suas questões de morte. Tocar mesmo. O que elas precisam? Elas precisam de um abraço? Ok, então eu vou abraçar você. Vocês precisam do que? De alimento, de uma ajuda em que área? Ok, a gente vai tentar fazer um movimento para ajudar vocês. Por quê? Porque é isso que a igreja faz. Porque a igreja é a representação do amor de Jesus. E o amor de Jesus sempre intervém. Uma terceira coisa que eu queria destacar com vocês é no versículo 15, que o amor de Jesus ele é abrangente. Ele é abrangente. Olha o que o texto diz. Versículo 15. Jesus disse, antes, jovem, eu lhe digo, levante-se. Versículo 15. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe.
É interessante que Jesus ele não vai apenas na direção dessa mulher e diz assim: mulher, que coisa triste que você está vivendo. Que tristeza, você já é viúva e perdeu seu filho. Vem aqui me dar um abraço. Jesus poderia fazer isso e chorar com ela, e a gente poderia até achar interessante essa ação. Mas o amor de Jesus, a intervenção do amor de Jesus é abrangente. O que eu quero dizer com isso? Jesus ele não apenas consola essa mulher. Jesus ele devolve o seu filho. E quando ele devolve o filho para essa mulher, não é apenas a devolução sentimental, emotiva de uma mãe que havia perdido seu filho. Você que é mãe, que está assistindo essa mensagem, sabe do que representaria uma situação como essa. Mas é muito mais do que isso, sabe por quê? Porque a devolução do filho para essa mulher significa que ela não vai mais morrer de fome. Porque agora o seu filho, que é jovem, que é forte, vai trabalhar, vai constituir uma família e vai cuidar dela, porque essa responsabilidade agora é dele. Ele está vivo. Jesus, ele intervém em nossa direção, mas o amor de Jesus ele não é um amor mesquinho, parcial, é um amor abrangente. Nós, como igreja, como seus discípulos, nós podemos desfrutar desse amor. Jesus não quer simplesmente devolver para você a esperança de quando você morrer, você não viver uma vida, não viver eternamente a morte, né, a morte eterna, ir para o inferno. Não. Jesus tem muito mais do que isso. O amor de Jesus, a intervenção do amor de Jesus é abrangente. É vida eterna, sim, mas antes, durante a vida, é você desfrutar de um ótimo relacionamento conjugal. É você desfrutar de um excelente relacionamento com seus filhos, com seus pais, de você ser o melhor profissional possível da sua área, porque o amor de Jesus é abrangente. E ele interveio na sua história quando você fazia parte da multidão da tristeza, para que você faça parte da multidão da alegria e passe a se compadecer daqueles que ainda estão na multidão da tristeza. Aí, em momentos como a gente está vivendo hoje, com certeza em Santa Cruz dos Palmeiras, na região, tem famílias que estão passando necessidade, famílias que estão em dificuldade. Às vezes é financeira, mas às vezes é uma dificuldade emocional, afinal de contas são tantos dias de isolamento. E quando isso acontece, nós somos a igreja que devemos ter esse amor abrangente com que a gente foi amado. E o desafio que a gente tem tido aqui, que a gente tem tentado desenvolver, é algo além de simplesmente ir na direção de alguém e dar uma cesta básica num assistencialismo raso. Mas talvez a gente estabelecer conexões com as pessoas com quem a gente está ajudando para que elas possam nos procurar 10, 15, 20 dias depois. E a gente possa construir um relacionamento, um diálogo com essas pessoas, porque o amor de Jesus é abrangente. O amor de Jesus é abrangente, não devolve só um abraço para aquela viúva. Jesus não devolve só o filho e a alegria de ter de novo a casa cheia. Jesus devolve a sobrevivência para aquela mulher. E em último lugar, eu queria destacar com vocês quais são as consequências da intervenção do amor. Quando o amor intervém, existem consequências fantásticas. Olha o que o texto diz para a gente nos versículos 16 e 17. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. É interessante que quando a gente olha aqui para esse versículo 16, um grande profeta se levantou entre nós, fica claro que eles não tinham entendido quem era Jesus. Provavelmente aqui, esse todos ficaram cheios, são as duas multidões que estão unidas, né? Que estão vendo o que Jesus acabou de fazer. E estão ali perplexos com a graça, com o poder de Deus na vida de Jesus. Mas quando eles dizem um grande profeta se levantou entre nós, para mim fica claro que eles não entenderam quem era Jesus, porque eles dizem um grande profeta. Jesus não é um grande profeta, Jesus é o grande profeta. E essa expressão aqui provavelmente se refere a Elias. Se a gente olhar lá no Antigo Testamento, existe um texto onde Elias faz algo muito semelhante com o que Jesus fez aqui. E Elias ressuscita o filho de uma viúva.
Quando a gente olha para essa expressão, parece que essas pessoas, possivelmente a maioria delas da multidão que estava acompanhando a viúva, não entenderam necessariamente quem é Jesus. Mas sabe o que eu gostaria de dizer para você? Não tem problema, não tem problema. Porque quando o amor intervém, as pessoas reconhecem que Deus fez alguma coisa. Eu não entendo que Deus é esse direito. Eu não sei se esse Jesus, ele é mesmo filho de uma mulher que era virgem e que concebeu pelo Espírito Santo. E eu não entendo muito bem essas coisas. O que eu sei é que Deus interveio na minha vida quando eu precisava. E é isso que acontece. Olha no finalzinho do versículo 16. Um grande profeta se levantou, diziam eles. Quer dizer, não entenderam muito bem quem é Jesus. No entanto, eles continuam dizendo: Deus interveio em favor do seu povo. Quando a gente vive dias difíceis e a gente não sabe o que fazer, e a gente não sabe como agir mais, e as coisas estão complicadas na minha, na sua história, mas de repente o amor intervém, e a gente percebe que nossa história é transformada, como essa viúva. A vida dessa viúva foi transformada para sempre. Quando isso acontece, a gente tem uma certeza: Deus interveio em meu favor. As pessoas que rodeiam você, seus familiares, seus vizinhos, seus amigos, colegas de trabalho, de faculdade, de escola, essas pessoas, elas podem não conhecer Jesus a fundo, elas podem não saber a respeito do Antigo, do Novo Testamento, que Jesus entrou na história para morrer por elas, que ele não cometeu pecados, que ele foi crucificado, que ele ressuscitou 3 dias depois. Elas podem não saber disso. Mas quer saber? Isso não é o mais importante. O mais importante é que quando você vai na direção dessas pessoas, elas concluem que Deus interveio em favor delas. Sabe por quê? Porque o amor sempre intervém. O amor sempre intervém. Você está vendo essa mensagem. Você é membro, é frequentador da Igreja Presbiteriana de Santa Cruz das Palmeiras porque um dia o amor interveio na sua direção. Mas hoje, que você já não faz parte da multidão da tristeza e faz parte da multidão da alegria, que foi alcançada pela graça, pelo amor de Jesus, que entrou na história para morrer por quem não tinha valor, hoje você pode ir na direção das pessoas que estão passando fome e sede, que estão vivendo luto, que estão enfermas, que estão em depressão, tomando medicamentos controlados porque estão sofrendo muito, para que um dia elas concluam: o amor interveio na minha direção. Não foi a partir de Jesus, não. Enquanto pessoa, foi a partir do fulano, do ciclano, do beltrano, que alcançados pela vida de Jesus, passam a intervir na vida de outras pessoas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que a partir dessa breve reflexão, você possa ter compaixão no seu coração, assim como Jesus. Você é discípula de Jesus, e ser discípula de Jesus é brincar de sigo mestre. Você já brincou disso quando era criança? Brincar de sigo mestre. Então, se Jesus ele vê, ele se compadece e ele age, é para a gente fazer dessa maneira também. E quando a gente fizer isso, as pessoas vão concluir: Deus interveio em nosso favor. Queria que você fechasse seus olhos, gostaria de orar com você. Deus de graça, nós reconhecemos, Pai, que somos falhos, somos pecadores e que muitas vezes, Senhor, nós agimos de maneira displicente, sem compaixão, quando encontramos com pessoas que estão sofrendo, que fazem parte da multidão da tristeza. Mas, Deus, nós queremos nos arrepender, Senhor, e dizer que nós aprendemos com o Senhor, que age com compaixão em nossa direção, com amor, com misericórdia. E, Deus, que os meus irmãos e irmãs que estão vendo essa mensagem, que hoje fazem parte da multidão da tristeza, Deus, que sejam alcançados por essa alegria, por esse amor que sempre intervém.
Que, Deus, aqueles que estão vivendo momentos de choro, de angústia, de tempestades terríveis, que o seu amor intervenha na direção delas, para que haja alento, esperança e calmaria. Deus, aqueles meus irmãos e irmãs que estão vivendo momentos de multidão da alegria, pulando, celebrando, Deus, que não haja um conforto pura e simplesmente, Deus, por viver isso neste momento, mas que sejamos como Jesus. E quando encontrarmos por aí as pessoas que estão precisando, que estão clamando, que estão chorando, que nós possamos ver, que nós possamos nos compadecer e agir na direção dessas pessoas. E que quando a gente faça isso, Deus, que as pessoas percebam, onde quer que estejamos, que o amor sempre intervém. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um grande abraço para todos vocês. Amém, amém e amém. Reverendo Carlos, muito obrigado por sua participação, por essa mensagem maravilhosa que nos faz lembrar que o amor de Deus intervém na nossa história. Um grande abraço aos irmãos aí de Jaguariúna, a sua família, que Deus abençoe ricamente seu pastoreio aí junto dessa amada igreja. Queridos irmãos e irmãs, muito obrigado também por estar conosco até agora, por nos acompanhar nesse tempo especial de culto a Deus. E eu quero aproveitar, antes de impetrar a bênção, para dar alguns avisos importantes. O primeiro deles é sobre agora a flexibilização da quarentena. O Conselho da Igreja, a Junta Diaconal, esteve conversando acerca da flexibilização e nós tomamos a decisão de aguardar um pouco mais. Agora, já na primeira fase, nós poderíamos ter a reunião de 30% dos membros. Mas com a dificuldade de administrarmos quem vai participar, quem não, e todas as implicações disso, nós resolvemos aguardar pelo menos até a terceira fase para que a gente possa então retomar os trabalhos presenciais com mais tranquilidade e também para a segurança de toda a igreja, tá bom? Então nós vamos aguardar um pouco mais e aí aos poucos a gente vai comunicando à igreja sobre a possível data de retorno dos nossos trabalhos, dos nossos cultos e encontros presenciais. Quero lembrar também que nós continuamos em oração. Todos os dias, meio-dia, a nossa igreja está reunida num lugar chamado oração. Aproveito para lembrar que o atendimento pastoral continua de terça a sábado pela manhã e também à tarde, de 9 a meio-dia e de 2 às 5, e que quarta-feira nós teremos o encontro. E no encontro da quarta-feira vai ser muito especial, que nós vamos iniciar uma série de estudos bíblicos sobre ética cristã. Nossa, o que é isso, ética cristã? Então, esteja ligado quarta-feira, 19 horas, pelo Facebook, que você vai saber um pouco mais sobre ética cristã. Será que quando alguém diz se render a Jesus, se tornar um cristão, um crente, será que isso muda também seu comportamento? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Que Deus abençoe ricamente sua vida e agora eu quero abençoá-lo com a bênção do Senhor. Querido irmão e irmã, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo estejam sobre você hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Até quarta-feira.